Tem que se render a E isso. ser sensível, então, a esse sistema que é completo e complexo. Exatamente. E jamais, então, tornar o ser humano biocompartimentado, cada um cuidando do seu. Não existe. Tô me lembrando de um outro paciente que falou pra mim, Tiago, eu comecei a chegar muito mal, procurei um oftalmo. E ela prescreveu pra mim um óculos -8. Uhum. Comprei o óculos, mas fui fazer o check-up na semana e vi que precisava aumentar minha dose de insulina NPH. A endócrino pediu. Diabético. Diabético. Uhum. Ele falou, insulina faz a gente enxergar melhor? Olha só. Falei, porque agora, depois de uma semana de insulina, eu não preciso mais dos óculos. Então, Não detalhe, olha que loucura. o cristalino, Exatamente. lotado de glicose que é convertido em sorbitol, tornou agora o cristalino turvo. Aham. E agora, como é que um oftalmo fez a refração desse paciente com uma glicemia Exatamente. elevada? Porque nem pergunta. Não então, pergunta, você não sabe nem que é diabético. Pois é, porque a primeira coisa que você tem que falar, diabetes, tá sob controle? Não tá? Deixa eu testar. Claro. Deixa eu testar. E testar não é com glicemia, porque a maioria põe glicemia. Muito bem, glicada. E Roma. É glicada. Fazer E Roma. insulina de E jejum. tem que fazer insulina basal. Muito Aí bem. eu vejo assim, mas isso é o básico do básico. Aí eu vejo a pessoa trazer, tipo, não, doutor, eu tô ótima, minha glicemia tá ótima. Eu falei, mas meu filho, glicemia só me diz o que você fez ontem à noite. Bia, Desculpa. Olha, você tá certíssima. Com A todo glicada carinho. te dá 3 meses 3. ali de média, entendeu? E a insulina me diz como é que a coisa tá caminhando também. Se eu tô indo para uma síndrome metabólica, se eu não estou indo, não dá para mentir. Então vamos refletir se a insulina está sendo um problema clássico de compreensão. Aí vem agora os fármacos que modulam a liberação dela, como o famoso Ozempic e seus amiguinhos. Exatamente. Então a discussão, olha como o buraco é mais embaixo. Se eu não entendo o processo fisiológico normal, vem agora qualquer atravessador e fala, eu sou a solução. Exatamente. Então talvez para o seu colega médico comedor de chocolate, seria para ele um momento ideal para dizer, entra na semaglutida, tá tudo certo. Eu não sou contra o produto, eu sou contra essa forma tão indiscriminada ampla. Meu Deus, o que tá e acontecendo? absolutamente alienada Totalmente. de passar. Não é? E achar que é normal. Exatamente. E agora os anestesistas já tendo grandes problemas porque pedem para o paciente ficar 12 horas de jejum, chega lá e ainda tem alimento guardado no estômago. Sim, porque o Ozempic lentifica o peristaltismo. O peristaltismo, exatamente. E aí, por exemplo, isso prático. que dá aquela sensação. E aí sabe E qual é a dá recomendação? refluxo. Olha um reflexo de não entender a farmaco. Não, então, olha só, a gente errou. Você faz uso de Ozempic, né? Então a gente aguarda mais uma semana, aí semana que vem a gente faz a cirurgia. Só que o tempo de meia-vida da semaglutida é de 7 dias. A meia-vida não quer dizer que em 7 dias foi totalmente eliminada. Exatamente. É só a primeira metade. Exatamente. O washout ele é feito com 5 tempos de meia-vida. Então é mais do que um mês para poder depurar toda a semaglutida. Exatamente. Quem está fazendo seus cliques então semanais está criando um processo de acúmulo dela. E que quando chega o efeito adverso, não tem o que fazer, eu não tenho antídoto, eu tenho que aguardar o washout. Exatamente. Olha aí o Sai termo tudo lá da Bíblia de novo. Exatamente. Abigail, a história do washout. Exatamente. Esperando, né? Esperando o marido passar o efeito da cachaça, do que seria hoje. Da né? marvada. Da marvada, exatamente. Então, assim, é tão interessante isso. E uma coisa que eu vi que você faz consultoria, né? É tão bacana. Na minha época, se eu tivesse um consultor em farmaco, eu ia te encher o saco. Esse canal continua aberto, tá? Não, mas agora vou. Pode ficar tranquilo. Porque eu sou aquela pessoa que, quando o médico atende alguém e atende legal, eu mando o WhatsApp, mandava, né? Falando assim, querido colega, muito obrigado pelo atendimento carinhoso, eficiente com o meu paciente. Estou aqui aberta a qualquer situação que você queira. Assim, eu fazia isso com todos, dava uns 100, né? Que eu fazia por mês. 3 respondiam. Mas esses 3 são médicos que até hoje a gente se fala. Eu peço neuroimagem há muito tempo. Numa época que ninguém falava, isso é besteira, é perfumaria, aquelas coisas, né? De quem não quer fazer e tem raiva de quem faz. Certo. Então, teve um menino, eu atendia muito paciente do Centro-Oeste. Teve uma vez que eu recebi, e eu pegava as imagens da neuroimagem e eu mesma analisava. Porque o pessoal fazia neuroimagem, era só para neurologista, para saber se tinha isquemia ou não. Era isso. Okay. Perfundiu mal. Perfundiu mal, pronto. Tem ou não tem? E eu não queria isso. Eu queria indícios de áreas que funcionam mais. Então era uma coisa sutil. E áreas que funcionam menos. Isso era uma informação muito preciosa para mim.
E aí teve uma vez, vinha sempre, eu falo, não, me manda as imagens. Eu ligava pro laboratório, não, me manda o filminho, ou me manda as imagens. Com muito carinho eu conseguia isso. E aí um dia me chega a imagem, eu fui ver a imagem e fui ver o laudo. Falei, esse laudo tá preciso, tá melhor até do que eu vi. E aí eu fui e liguei. Era um instituto de medicina nuclear em Goiânia. Eu falei, queria falar com o doutor fulano, um nome difícil, era alguma coisa tipo Washington, Anderson, era uma coisa assim, com W. Aí a atendente chegou assim, por que, tem algum problema? Eu falei, não, só quero falar, eu sou colega médica, mas algum erro com o exame? Eu falei, não, querida, eu só quero falar com ele, mas eu não sei se ele tá aqui, dá uma olhadinha pra mim, qual é o dia dele de trabalho. Consegui falar. Falei, oi, querido, aqui é a doutora Ana Beatriz, tudo bom? Oi, algum problema? Assim, meio... Falei, quantos anos você tem? Ele falou, 28. Falei, menino, você pode me dar um curso de neuroimagem? O seu laudo é primoroso. Aí ele, você tá brincando comigo? Falei, não, pelo contrário, é o primeiro médico que lauda neuroimagem que eu tô ligando. Cara, você é muito, muito bom. Se você um dia der curso, por favor, me chame. Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer com as pessoas, entendeu? Então, assim, se tivesse, na minha época, um consultor de farmacologia, mas você não teria dúvida. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.